Olá, galera! Eu estou aqui hoje e vou passar uma receita para vocês. Essa receita eu aprendi quando eu estive em Londres. Chama-se fruit cake. O que é isso? É um bolo de frutas. Então, com essa receita, você vai poder fazer para você vender agora para o Natal. E sem ser também no Natal. Além dele ser um delicioso bolo de frutas, que você vai poder estar depois também até presenteando alguém. Então vamos para a nossa receita de hoje. O que você vai precisar? Quais são os ingredientes? Você vai precisar de 1 xícara de farinha de trigo integral, 1 xícara de farinha de trigo branca, 1 xícara de açúcar mascavo, 1 xícara de açúcar branco, 3 ovos, meia xícara de óleo, pode ser de canola ou pode ser de milho, 2 colheres de licor, uísque, alguma bebida alcoólica. Tem que ser, porque essa receita exige que você coloque 1 colher de sopa de fermento em pó, 1 colher de sopa de canela, 3 maçãs picadas grosseiramente, olha. Não precisa ser tão pequenas. Fruta cristalizadas, uva passas, nozes. Aí vai a seu gosto. Se você gostar também de damasco, pode colocar, que vai ficar delicioso. Quanto mais frutas você pôr, melhor vai ficar o seu bolo, tá? Ele é um bolo simples, rápido de você fazer. Eu vou estar mostrando que vocês podem fazer nessa forminha aqui, que é uma forminha individual, que fica bem bonito. Pode fazer nessa, que agora para o Natal, olha que linda essa daqui, que são umas árvores. Essa é uma forma de silicone. Ou você pode estar fazendo nessas embalagens de mini panetones, que você vai encontrar isso daqui em qualquer loja que vende produtos na área de confeitaria. Tá? Então, vamos preparar. Ele é muito simples e rápido de você fazer, igual as coisas que eu gosto. Primeiro, eu já tenho os meus ovos aqui que eu coloquei nesse bol. Não esqueça, quebre um por um para que você não corra o risco de você chegar no último, você colocar aqui e ele tá estragado, tá? Então, eu vou colocar ele aqui. Essa é uma receita que não precisa nem de batedeira e nem de liquidificador. Apenas um fouet e a sua mãozinha. Então, eu coloquei os ovos. Vamos colocar os 2 açúcar. Mas caso você queira bater também os ovos e o açúcar na batedeira, você pode bater, mas não há necessidade. Então, você vai mexer com o fouet até você observar que esses 3 ingredientes estão bem unidos. Fora que o açúcar mascavo é delicioso. Vai dar uma cor que vai ficar aquele bolinho mais amarronzado. Vocês também vão observar que essa é uma massa que ela é um pouco mais pesada. Não é uma massa assim muito leve para você bater, mas ela fica bem fofa a hora que você termina de assar. Quero que vocês observem agora. Olha a tonalidade que ela fica. E ela vai criando umas bolhas, que é para a sua massa ficar airada. Você percebeu que ele já aumentou de volume, já está bom. Agora nós vamos acrescentar o óleo e mexer mais um pouco. Quando você colocar o óleo, você vai já observar que ela já mudou a consistência. Olha.
ela já não tá com tantas bolhas. Porque nós colocamos um ingrediente mais pesado. Aqui tem uma dica excelente, que o dia que eu aprendi, eu passei a usar em todos os meus bolos de frutas. Aquele colher de licor lá que eu falei pra vocês, que é a hora que eu passei a receita, o que você vai fazer? Agora eu vou colocar aqui, mas eu vou dar uma dica pra vocês. Deixe isso daqui de um dia para o outro. Por quê? Se você colocar as suas frutas numa bebida de um dia para o outro, o que vai acontecer? Elas vão pegar o sabor. O álcool vai fazer com que exala o sabor próprio da fruta e você não vai ter que colocar essência na massa, porque a própria fruta vai saborizar a sua massa. E você vai ver que é muito diferente. É um bolo que quando as pessoas comerem, elas vão falar assim, nossa, mas que gosto é esse? E não tem uma essência, é a própria fruta exalando o próprio sabor dela com o álcool. Então, eu coloquei aqui agora para vocês verem, mas eu recomendo, coloque as suas frutas de um dia para o outro, que vocês verem que elas vão ficar muito melhor. Você deve estar fazendo uma pergunta em casa. Mas tem álcool, será que criança pode comer? Pode. Por quê? Porque esse bolo vai ser assado, então vai evaporar todo o álcool que tiver. Ele só vai ficar o sabor. Então você pode fazer que não vai ter problema nenhum, ok? Então vamos continuar mexendo aqui, agregando os nossos outros ingredientes. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo. Sempre vai colocando aos poucos, porque como você está mexendo na mão, você não tem aquela força que uma batedeira tem, né? Então, é bom você colocando. Coloca primeiro uma farinha, depois vai colocando a outra. Olha como a massa vai ficando, olha. Deliciosa. Um pouco. Tá. Para quem gostar, se quiser também colocar um pouquinho mais de canela, pode. Mas é que às vezes tem pessoas que às vezes não gostam muito. Então, como a canela ela acaba acentuando muito no sabor, então é melhor você colocando aos poucos. Coloca só uma colher, como eu falei. Olha, minha boss que tá gravando aqui diz que o cheiro tá massa, tá? Agora nós já podemos colocar o fermento. Olha, eu quero que vocês observem, que eu falei que ela é uma massa mais pesada, tá? Ó. Tá dando pra ver? Tá? Olha como ela já ficou. Agora, nós vamos acrescentar as frutas. Não perca o líquido que tá aqui dentro. Coloque junto. E o bom é que quando você deixa também ela de um dia para o outro, as frutas secas, elas vão ficar mais hidratadas, vão ficar mais gordinhas e não vão ficar tão secas. Ah, outra coisa que eu não falei para vocês, a respeito da maçã. Precisa descascar? Não. Coloque ela com casca assim, ó, dessa forma. Por quê? Você vai ter mais vitaminas ainda no seu bolo. A vitamina que contém na casca você não vai perder. Além de ficar mais bonito. Então,
Aqui está a nossa massa, dá uma olhada. Que linda! Olha, você consegue visualizar os pedaços, as frutas que estão aqui dentro. Uma vez me perguntaram, bolo de fruta precisa rechear? Não, porque as frutas fazem com que assim substitua o recheio. A não ser que você queira às vezes fazer uma forma grande e colocar um ganache em cima na hora de você decorar um chocolate derretido, como nós vamos fazer nessa forma pequena aqui, mas não há necessidade de rechear. Aqui está a nossa massa, olha. Tá? Esse é um bolo que com 10 minutos você consegue fazer a massa. Numa média de 40 a 50 minutos, ele já está assado, se for numa forma grande. Se for numa forma pequena, como essas nossas, o tempo é menor. Mas vai variar de acordo com a temperatura do seu forno. Nós vamos assar numa temperatura de 180, mas às vezes tem fornos que são mais aquecidos, os fornos também elétricos são diferentes dos fornos a gás. Então aqui já está a nossa massa pronta. O detalhe para você ver se está pronto é, pega o palitinho, fura lá, saiu limpinho, então já está pronto. Eu vou estar usando aqui um spray para me untar as formas. Essa não precisa. Mas caso você não tenha, você tem lá uma manteiga mesmo, com farinha de trigo, pode você untar a sua forma da mesma forma, tá? Eu vou dar umas dicas, eu vou estar gravando, de como você fazer massas perfeitas e como você untar as suas formas para você ter aqueles bolos lindos e maravilhosos. Aguarde! Então, vamos colocar nessa. Muitas pessoas me perguntam, precisa ou não precisa untar as formas de silicone? As receitas que vão muita manteiga, não. As receitas que não vão manteigas, você unta. Por quê? Porque ela não tem gordura. Então, elas podem ser que gruda. Essas, principalmente essas que têm muitos detalhes. Tem umas que são maiores, lisas, não há necessidade. Mas as que têm os detalhezinhos, furinhos, que são mais profundas, você unta, porque senão você vai acabar, na hora de você desenformar, tendo uma decepção. Às vezes a sua massa ficou maravilhosa, tá tudo ótimo. A hora que você desenforma e você olha para aquilo que não tá bonito, daí a coisa pega, né? Então, quando for assim, vocês dão uma passada. Esse tem que ser de spray, não tem jeito. Eu gosto muito de trabalhar com as mangas para colocar recheio, porque eu acho assim que ela é mais fácil e vai fazer menos sujeira na sua cozinha, né? Então você pega uma manga, essa daqui não tá cortada ainda, tá? Eu quero que vocês observam, tá? Então eu vou colocar aqui dentro a minha massa e vou dispensá-las nas nossas formas. Eu vou precisar de uma concha, que vai ficar mais fácil para mim pegar. Eu vou colocando aqui nessa. Gente, não deixe de fazer esse bolo. Essa é uma ótima opção para você ganhar dinheiro, tá? Por que que eu pensei também em dar essa receita para vocês? Porque o que que acontece? Nós aqui sempre trabalhamos com
os panetones. Lógico, os panetones são ótimos, a gente gosta e sempre tem que ter na nossa ceia. Mas esta também é uma opção para você fazer a sua diferença, tanto na sua ceia de Natal quanto para oferecer. Ai, obrigada. Tanto para você oferecer para os seus clientes para vender. Vamos tirar aqui. Aperta. Passamos o plástico. Olha, tá aqui. Então, vamos agora dispensar elas nas nossas formas. Tem umas que tem as frutinhas. Você vai colocando. Não pode colocar muito que ele enche. Porque ele cresce bastante. Depois a gente dá uma batidinha e corrige o tamanho deles todos. Aqui eu fiz dessa, vou colocar nessa daqui, ó. Dá um pouquinho mais de trabalho, às vezes, que a gente tem que apertar para sair as frutas, dá. Mas você vai ver que você consegue colocar a quantidade certa. Que às vezes você pega uma colher, ou você pega uma concha, sempre às vezes tem uns que acabam saindo maiores, outros menores. Uma dica para quem for fazer para vender, tá? Você coloca aqui na sua balança a forma. Tara ela, tira. E daí você coloca todos a mesma quantidade. A gente geralmente trabalha nesse tamanho de forma aqui. Cem gramas. Ó, tem 100 gramas. Por que é importante você fazer isso? Para você saber quantos uma massa dessa rende e o quanto que você pode cobrar. Para ficar mais fácil para você calcular o preço. Porque além da massa, depois vocês vão ter a parte da decoração. Aí nós vamos ter que incluir. Mas esse é bem legal. Pesa para vocês fazerem para vender tudo certinho. Nessa forma aqui também. Vamos colocar mais aqui. Às vezes tem pessoas que às vezes não gostam de fazer dessa forma assim que eu estou fazendo, sabe? Às vezes, ai, não precisa. Não, mas quando você for fazer para vender, não esqueça que o bom profissional, ele sabe tudo, tá? Porque quando uma pessoa, vamos supor que você vai fazer e deixar em algum lugar, ou a pessoa vai chegar e perguntar para você, ai, quantas gramas tem? Se você não pesou, como é que você vai saber? Então é importante. Esse daqui você vai colocar 80% da massa, porque a gente quer que ele dê aquela sensação que fica parecido com panetone. Então, se você colocar só metade, ele vai crescer até o topo, mas eu quero que passe um pouquinho.
Olha, esse eu coloquei 100 gramas também. Então, eu trabalhei tanto com essa, como com essa daqui, 100 gramas. Essa daqui não tem jeito, porque essa daqui você vai fazer as árvores e vai ser do tamanho do que estamos aqui trabalhando com a forma. Agora nós vamos levar ao forno, aquilo que eu expliquei. O meu forno é 45 minutos. Essa menor não, ela vai menos tempo. Como que faz? Pega o palitinho, coloca lá, está assado, pronto, é só tirar. Esse, por causa dessa cor aqui, ele não vai ficar aquilo dourado, ele vai ficar um pouquinho marrom. Então a questão é só essa. Enfia o palitinho, saiu limpinho, já está ótimo. Agora chegou a nossa melhor hora. Olha aqui o nosso bolo de fruta que nós preparamos e colocamos nessa embalagem de panetone, como ele ficou bonito. Ele tá, olha, fofinho, tá? Então nós vamos decorar ele. Nós vamos fazer aquele fondant feito com leite e açúcar impalpável. Então primeiro você vai pegar um açúcar impalpável, dar uma peneirada, para que não fique nenhum gruminho. Isso daqui, às vezes as pessoas me perguntam, mas qual é a quantidade de água ou leite? Não tem. Vai depender tudo da quantidade que você vai fazer. Então, você tem que ir dando o ponto nele aos poucos. Então, nós vamos colocar aqui o açúcar. Já peneirei. Você pode fazer também, se você não quiser fazer com fondant, esse de açúcar que nós fazemos, você pode fazer de chocolate derretido branco, tá? Então, aqui tá o nosso açúcar. Para quem gosta, pode colocar umas gotinhas de limão. E quem não gosta, pode só fazer assim mesmo. Aqui eu tenho o leite. Então, eu vou colocando aos poucos. Colocando e mexendo. Não pode colocar muito, porque senão você perde o ponto. Mas caso você passe, acrescente mais açúcar, se tiver muito mole. E se tiver muito duro, você vai ter que colocar mais leite. Pode fazer com água? Pode. Só que com o leite, ele fica mais branquinho. Com a água, ele vai ficar um pouco transparente. Então, não vai dar aquele efeito que nós gostamos ou que a gente quer que fique assim, com carinha de Natal. Então, assim, você vai mexendo para você ver a consistência que você quer, ó. Ele ainda tá muito firme. Agora é hora de eu colocar aos poucos, ó. Mais uma gota. Não adianta ter pressa para fazer isso, senão você acaba perdendo ponto também. Então, tem que ser aos poucos. O ponto dele é quando ele vai escorrendo assim, ó,
e ele vai fluindo, ó. Ó. Tá? Então, nós vamos fazer esse daqui. Olha o bolinho de fruta que tava naquela outra forma de alumínio, como que ele ficou, tá? E olha como que ele ficou na forma de árvore. Então, nós temos os 3 modelos. Então, esse aqui, nós vamos passar, ó, é só colocar o fondant e deixar ele escorrer. Dá uma passada assim. Para dar aquela sensação. E você deixa que ele vai fluindo. Vamos colocar nesse bolinho aqui também. Não precisa se preocupar em colocar ele certinho, não. Deixa ele fluir sozinho. Quanto mais ele ficar espalhadinho, mais bonito ele vai ficar. Aqui eu usei uma base, olha, que você pode encontrar em qualquer casa. Tem branca, tem dourada, tem prata. Olha que lindo quando ele vai escorrendo. Este aqui nós vamos precisar de 3 damascos. Então, você vai abrir ao meio, tá? No sentido em que ele é assim, ó, compridinho, mais alongado. Não assim, na lateral. Assim, ó, que ele fica comprido. Corte ao meio. Olha como que fica. Essas serão as pétalas da nossa flor de damasco. Esse outro, nós vamos cortá-lo todo. Vamos dividir ao meio, porque nós vamos fazer o centro da nossa flor. Dá um apertãozinho, para ela ficar bem amassadinha. E você vai fazer nesse sentido, ó. Você vai colocar e enrolar. Ó. Pega o outro, coloca bem no centro, ok? E o outro que nós fizemos, você vai colocar em sentido oposto. Aperta. E assim está pronto, olha, a nossa flor de damasco. Como é Natal, nós vamos deixar a nossa flor de damasco um pouco mais sofisticada. Vamos usar um pouco de álcool de cereais. Opa. Nunca você coloque o pó dourado ou prata direto no álcool. Você sempre coloca o álcool um pouco mais aqui na parte de baixo, de um pires, de um prato, e você coloca o pó em cima. Então, você vai pegar aqui, molhar um pouquinho o pincel, levar até o pó dourado e passar somente aqui, olha, nas pétalas. Passa dentro, só pra gente fazer um charme, tá? Vamos fazer nessa também. Somente nas bordas. Aqui, você também pode fazer nas nozes. Vai ficar bem bonita. Tá. Um leve dourado.
Vamos também usar uma cereja pra gente fazer a decoração. Seque ela para que não escorra com papel toalha. Vamos fazer nesse aqui. Molhamos um pouquinho para ele grudar. Colocamos uma noz e uma cereja. Olha que lindo que ficou. Agora nós vamos decorar esse bolo de frutas. Vamos usar a pasta americana. Essa daqui, ó, eu já colori ela, tá? Esse é um verde neon que eu usei, tá? Por isso que ele tá assim bem brilhoso. E eu gosto sempre de estar usando uma pasta extremamente macia. Então nós vamos abrir. Eu vou usar um cortador que é injetor e ele tem o formato das folhinhas, aquelas de Natal. Então você vai colocar, apertar, dar uma girada, retira o excesso e marca. Olha que linda que fica. Tá? Então, já que nós tínhamos pintado 2 damasco, você pode colocar ele no meio. E colocar as folhinhas assim, ó. Uma de um lado. Vamos abrir mais uma aqui. Outra do outro. Pegamos um vermelho e vamos fazer uma bolinha, 1, 2. Pode colar com o próprio açúcar.